Existem palavras que carregam peso. Palavras que, quando ditas, não podem ser desfeitas. Palavras que definem destinos. E entre todas as palavras registradas nos evangelhos, há uma declaração de Jesus que se destaca não pela beleza, mas pela gravidade absoluta do que ela representa. Apartai-vos de mim. É uma sentença que atravessa o tempo e ainda hoje provoca um silêncio desconfortável em quem se dispõe a levá-la a sério. Não é uma metáfora. Não é figura de linguagem, é uma sentença real, proferida por aquele que tem autoridade sobre a eternidade. O que torna essa declaração ainda mais impactante é o contexto em que ela aparece. Jesus não a dirige a ateus declarados, nem a perseguidores da fé, nem a pessoas que jamais ouviram o nome de Deus. Ele a dirige a pessoas que profetizaram em seu nome, que expulsaram demônios em seu nome, que fizeram grandes obras em seu nome. Pessoas religiosas, pessoas ativas, pessoas convictas de que estavam no caminho certo. E mesmo assim, ao se apresentarem diante de Jesus, ouvem aquela resposta: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Esse texto não foi escrito para assustar, foi escrito para despertar. Há uma diferença enorme entre conhecer doutrina e conhecer o Deus da doutrina. Há uma diferença entre fazer coisas em nome de Jesus e viver em comunhão real com Ele. E é justamente essa diferença que determina o que cada pessoa ouvirá no dia em que estiver diante do Filho de Deus. Por isso, antes de avançar, vale a pena parar e fazer uma pergunta honesta. Se hoje fosse esse dia, qual seria a resposta? Mateus, capítulo 7. Não é um texto isolado. Ele está inserido no Sermão do Monte, o maior discurso registrado de Jesus nos Evangelhos, que começa no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7. Durante todo esse sermão, Jesus confronta sistematicamente a religiosidade de fachada, a obediência exterior sem transformação interior, a aparência de piedade sem substância real. Quando chegamos ao capítulo 7, versículos 21 ao 23, não estamos lendo um pensamento solto. Estamos lendo a conclusão de um argumento que Jesus construiu com cuidado e intenção. Logo antes dessas palavras, Jesus havia alertado sobre os falsos profetas, descrevendo-os como lobos vestidos com pele de ovelha. Havia falado que a árvore é conhecida pelos seus frutos, e que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Havia dito que nem todo aquele que clama, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Cada uma dessas declarações serve como preparação para a cena mais dramática do sermão. Pessoas que acreditavam genuinamente estar salvas, descobrindo tarde demais que estavam enganadas. O contexto não é periférico, ele é a chave de leitura de tudo. Entender isso muda a forma como se lê a Bíblia. Muitas pessoas leem versículos de forma fragmentada, arrancando-os do fluxo do argumento e perdendo o que o texto realmente está dizendo. Quando Jesus fala, apartai-vos de mim, essa frase só revela sua profundidade total quando lida dentro do Sermão do Monte inteiro. É um sermão que desafia conforto, que desmonta certezas religiosas construídas sobre areia e que convida cada ouvinte a uma avaliação honesta. Minha vida está fundamentada na rocha da obediência real ou na areia da aparência religiosa? O que mais chama a atenção no texto de Mateus, capítulo 7, não é a sentença em si, mas o perfil de quem a recebe. Jesus descreve pessoas que realizaram atos extraordinários, profetizaram, o que no contexto bíblico significa falar em nome de Deus, transmitir mensagens divinas, expulsaram demônios, um ministério que exigia autoridade espiritual reconhecida. Fizeram muitas maravilhas. O grego usa a palavra dunamis.
que remete a obras de poder sobrenatural. Não estamos falando de pessoas indiferentes à religião. Estamos falando de pessoas profundamente envolvidas em atividade espiritual de alto nível. E ainda assim, Jesus diz que nunca as conheceu. O verbo grego usado aqui é ginosko, que não descreve um conhecimento intelectual superficial, mas um conhecimento relacional, íntimo, de comunhão pessoal. Não é que Jesus tenha esquecido quem eram. É que nunca houve entre ele e essas pessoas a relação que elas imaginavam ter. Elas agiram em nome dele, usaram o nome dele, construíram ministérios inteiros ao redor do nome dele. Mas o nome não era a pessoa. E confundir o nome de Jesus com a comunhão com Jesus é um dos erros mais graves e mais silenciosos que existem dentro da fé cristã. Isso levanta uma questão que precisa ser respondida com seriedade. O que define alguém que está genuinamente em relação com Cristo? A resposta não está no volume das atividades religiosas, nem na intensidade das experiências espirituais, nem na quantidade de obras realizadas. Jesus mesmo fornece o critério ainda no versículo 21. Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A obediência não como meio de ganhar aprovação, mas como evidência natural de uma relação real. Como o fruto que não pode deixar de aparecer numa árvore que está verdadeiramente viva. Existe uma distinção que raramente é ensinada com a clareza que merece. E essa omissão tem consequências eternas. Conhecer sobre Jesus é acumular informação a respeito dele. Sua história, seus milagres, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição. É o tipo de conhecimento que se adquire em bancos de igreja, em estudos bíblicos, em sermões dominicais. Já conhecer Jesus é outra coisa inteiramente. É uma experiência de comunhão viva, de dependência real, de conversação íntima que transforma o caráter de dentro para fora. Paulo descreve essa diferença com uma intensidade impressionante na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, quando declara que seu maior desejo era conhecer a Cristo. E isso depois de décadas de vida cristã intensa, de revelações sobrenaturais, de ter escrito boa parte do Novo Testamento. O problema é que o conhecimento sobre Jesus pode criar uma ilusão de proximidade. Quando alguém sabe de cor os versículos, conhece os nomes dos 12 apóstolos, acompanha transmissões ao vivo de cultos e frequenta a igreja há décadas, pode surgir uma sensação confortável de familiaridade com Cristo. Essa familiaridade, porém, não é necessariamente comunhão. A familiaridade pode existir sem entrega, pode existir sem obediência, pode existir sem transformação real. E é exatamente essa familiaridade sem profundidade que Jesus expõe na cena de Mateus, capítulo 7. Pessoas íntimas do vocabulário religioso, mas estranhas ao coração de Deus. A comunhão real com Jesus tem marcas identificáveis. Ela produz uma fome crescente pela vontade de Deus, não apenas pelos benefícios de Deus. Ela gera uma sensibilidade ao pecado que não vem de culpa religiosa, mas de amor real por quem foi ofendido. Ela transforma a oração de um ritual cumprido em conversa genuína. João descreve essa realidade no primeiro capítulo de sua primeira carta, versículo 3, quando fala de uma comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, não como experiência mística reservada a poucos, mas como a própria essência da vida cristã. Não é um nível avançado de espiritualidade. É o ponto de partida. Nunca vos conheci. Essa frase, dita por Jesus no versículo 23 de Mateus capítulo 7, é provavelmente a declaração mais perturbadora de todo o Sermão do Monte. A palavra nunca não deixa margem para interpretação amena. Não é deixei de conhecer. Não é conheci, mas vocês se afastaram. É nunca. O que indica que a relação que essas pessoas imaginavam ter com Cristo nunca existiu da forma que elas acreditavam.
Durante toda a vida de ministério, de obras, de experiências espirituais intensas, havia uma lacuna fundamental entre a percepção delas e a realidade. O verbo conhecer nesse versículo, como já mencionado, vem do grego ginosko, que aparece no Novo Testamento para descrever o tipo de conhecimento que existe entre pessoas em relação íntima. O mesmo verbo é usado em Lucas, capítulo 1, versículo 34, quando Maria pergunta ao anjo como conceberá um filho, já que não conhece varão, uma referência clara à intimidade conjugal. Quando Jesus diz que nunca as conheceu, está dizendo que nunca houve entre ele e essas pessoas a intimidade espiritual que a relação salvífica exige. As obras existiram, os resultados existiram. A relação não. Aqui reside um dos pontos mais delicados e necessários de toda essa passagem. É possível que obras genuínas sejam realizadas sem que a pessoa que as realiza esteja em comunhão real com Deus. Isso não é apenas uma possibilidade teórica. Jesus mesmo afirma que aconteceu. E se aconteceu com pessoas que profetizaram e expulsaram demônios, pode acontecer com qualquer pessoa que substitua o relacionamento pela atividade, a intimidade pela eficiência, o coração pela performance. A questão não é o que você fez em nome de Jesus. A questão é se Jesus habita em você, conforme Paulo afirma em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ao descrever Cristo vivendo nele como realidade presente e transformadora. A teologia cristã é clara. Ninguém é salvo pelas obras. Paulo argumenta extensivamente nessa direção na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, afirmando que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Esse fundamento é inegociável. Mas Mateus, capítulo 7, não contradiz Efésios. Ele o complementa de uma forma que muitos preferem ignorar. Existem obras que brotam de uma fé morta, realizadas para impressionar, para sustentar uma identidade religiosa, para alimentar o ego espiritual. E existem obras que são o fruto inevitável de uma fé viva, de uma relação real, de um coração transformado. Tiago é direto nessa distinção ao escrever no capítulo 2 de sua carta, versículo 18, que mostrará sua fé pelas obras. Não que as obras criam a fé, mas que a fé verdadeira é visível através das obras que ela produz. Uma árvore não produz fruto para se tornar árvore, ela produz fruto porque já é árvore. Da mesma forma, obras genuínas não salvam ninguém, mas revelam que a salvação é real. O problema das pessoas descritas em Mateus capítulo 7 não era que faziam obras, era que as obras existiam sem raiz, sem a obediência que nasce do amor, sem a entrega que vem da gratidão, sem o fruto que só pode vir de uma árvore plantada nas águas da graça real. Há uma pergunta prática que esse texto provoca. De onde vêm as suas obras? Essa pergunta não é para gerar ansiedade espiritual, mas para promover clareza honesta. Quando você ora, serve, doa ou participa da vida da igreja, de onde isso vem? Vem de um coração que ama a Deus e quer agradá-lo? Ou vem do hábito, da expectativa dos outros, do desejo de se sentir espiritualmente adequado? A resposta a essa pergunta não define se você é salvo ou perdido de forma simplista, mas ela aponta para a saúde da sua raiz espiritual. E raízes que não estão fincadas em Cristo, por mais que produzam atividade, não sustentam uma árvore para a eternidade. A religiosidade vazia é talvez o engano mais perigoso dentro do cristianismo, justamente porque se parece tanto com a fé verdadeira que a distinção se torna difícil de perceber de fora, e às vezes até de dentro. Ela frequenta os mesmos lugares, usa a mesma linguagem, canta as mesmas músicas, conhece os mesmos textos. Mas há algo ausente no centro, uma entrega que nunca aconteceu de verdade, uma rendição que foi ensaiada, mas nunca consumada. E essa ausência
Por mais que seja encoberta por anos de atividade religiosa intensa, permanece como uma fissura invisível na fundação de tudo. Jesus havia alertado sobre isso ainda nos versículos 15 ao 20 do mesmo capítulo 7 de Mateus, quando falou dos falsos profetas reconhecíveis pelos frutos, não pelas palavras, não pelas obras espetaculares, mas pelos frutos do caráter formado ao longo do tempo. Isaías já havia confrontado esse problema séculos antes, no capítulo 29, versículo 13, quando Deus descreve um povo que se aproximava com a boca e o honrava com os lábios, mas cujo coração estava longe dele. Aquelas palavras foram escritas para Israel, mas Jesus as retoma no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, para confrontar os fariseus de seu tempo, e o padrão continua relevante. A religiosidade vazia não é um fenômeno restrito ao primeiro século. Ela se instala silenciosamente em qualquer ambiente onde a forma substitui a substância, onde o rito toma o lugar da relação, onde a consistência externa passa a ser confundida com saúde espiritual interna. E o mais sério, quem está nesse lugar raramente percebe, porque a própria estrutura religiosa fornece confirmação constante de que tudo está bem. O que rompe esse ciclo não é esforço religioso maior, não é mais disciplina, mais compromisso, mais horas de estudo. O que rompe é honestidade diante de Deus, a disposição de parar, examinar e perguntar com seriedade se a relação é real. Davi, após seu pecado com Batseba, não voltou a Deus com mais ofertas ou mais sacrifícios. Voltou com um coração partido, reconhecendo que o que Deus queria não estava na liturgia, mas dentro dele. O Salmo 51, versículo 17, registra essa compreensão com uma clareza que atravessa milênios. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse é o antídoto para a religiosidade vazia, não mais performance, mas mais verdade. O cenário descrito em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, é um cenário de julgamento. Jesus fala de um dia em que pessoas virão a ele com seus relatórios de atividades espirituais, e a resposta que receberão determinará a eternidade. O Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, descreve com uma solenidade impressionante esse momento, chamado de julgamento do grande trono branco, onde os mortos são julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Não é uma cena de segunda chance, não é um momento de renegociação, é a consolidação definitiva de escolhas feitas ao longo de uma vida inteira. E o critério não é o volume da atividade religiosa, mas a realidade da relação com Cristo. O peso eterno dessas palavras está precisamente no fato de que elas são irreversíveis. Quando Jesus diz, "Apartai-vos de mim naquele dia", não há apelação possível. Não há tempo para corrigir o rumo. Não há nova oportunidade de construir a relação que deveria ter sido construída em vida. A separação descrita ali é permanente. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 46, contrasta o castigo eterno dos que são separados com a vida eterna dos que entram no reino. A eternidade aparece nos dois lados dessa equação, o que significa que a separação de Deus não é temporária nem simbólica. É a realidade mais séria que o ser humano pode enfrentar. Compreender isso não é tarefa para produzir terror, mas para produzir sobriedade. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que, conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos os homens. Existe um tipo de temor que não paralisa, que esclarece, que ajuda a enxergar o que realmente importa, a reavaliar prioridades, a não desperdiçar o tempo disponível em religiosidade superficial, quando a oferta de uma relação genuína
com o Deus vivo está sobre a mesa. As palavras "apartai-vos de mim" existem no Evangelho não para condenar quem as lê, mas para alcançar quem ainda tem tempo de fazer diferente, e esse tempo é agora. A resposta a essa pergunta não está em fazer mais, em servir mais, em aparecer mais. Está em uma decisão de entrega que antecede qualquer atividade. Jesus encerra o Sermão do Monte com a parábola do homem prudente e do homem insensato, em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. E o critério que distingue os dois não é a intensidade da vida religiosa, é a obediência às palavras de Cristo. Qualquer, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, diz Jesus, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A construção sobre a rocha não é uma conquista espiritual avançada. É o resultado de ouvir e obedecer. Dois verbos que juntos descrevem o ritmo básico de uma relação real com Deus. Garantir que você nunca ouvirá "apartai-vos de mim" começa com uma honestidade que muitas pessoas evitam. Examinar a própria fé com seriedade. Paulo instrui os coríntios exatamente dessa forma na segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse exame não é um exercício de autopunição, nem uma espiral de dúvidas sem fim. É o gesto de quem leva a sério o que está em jogo. É perguntar: há fruto real no meu caráter? Minha obediência a Deus é voluntária e nascida do amor, ou é condicionada e nascida do medo do que os outros pensam? Minha oração é conversa ou cumprimento de protocolo? Essas perguntas, respondidas com honestidade diante de Deus, têm o poder de revelar onde a fundação está firme e onde ela precisa ser reforçada. O convite de Jesus, ao longo de todo o Sermão do Monte, é o mesmo convite que permanece aberto hoje. Venha, ouça, obedeça, construa. Não como quem tenta ganhar aprovação divina pelo esforço, mas como quem já foi alcançado pela graça e responde a ela com uma vida que reflete essa realidade. João registra no capítulo 10, versículo 14 do seu Evangelho, Jesus dizendo: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas." O mesmo verbo ginosco aparece aqui, mas desta vez como promessa, não como negação. Aqueles que estão em relação real com Cristo são conhecidos por Ele. E quem é conhecido por Ele não ouvirá "apartai-vos", mas "bem-aventurado servo bom e fiel". Palavras que não têm preço, ditas por uma voz que tem autoridade sobre tudo que existe. Se você chegou até aqui, já sabe que essa passagem não foi escrita para assustar ninguém, foi escrita para despertar. A boa notícia é que você ainda está no lado certo dessa conversa, com tempo e oportunidade de avaliar, ajustar e aprofundar sua relação com Cristo. Não precisa ser perfeito, não precisa ter tudo resolvido, precisa ser verdadeiro. E se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, seja uma dúvida, uma certeza renovada ou até um desconforto necessário, conta aqui nos comentários. O que passou pela sua cabeça quando você ouviu as palavras "apartai-vos de mim"? A gente quer saber.